So as a prelude to our Vipassana practice this morning, I'd like to start with a bit of larger themes. Então, como um prelúdio para a nossa prática de Vipassana dessa manhã, ele gostaria de começar explorando temas mais amplos, To contextualize the practice. para contextualizar a prática. So many of you may recall from my many past retreats one of my favorite aphorisms, and that is, for the moment what we attend to is reality. That's what's real for us. Então, possivelmente vocês lembram de, nos vários retiros que ele já deu aqui para nós, um dos aforismos que ele mais gosta é: a cada momento, aquilo a que nós prestamos atenção é a realidade. Aquilo é real para nós. So throughout the course of the day, throughout the course of our lives, if overwhelmingly our attention is directed outwards, then what is outside will appear real to us, meaningful, significant, important, and what's inwards that we cannot see with the senses will seem insignificant or even non-existent. Então, se durante o dia, durante a nossa vida, nós prestamos muito mais atenção ao que está fora, então aquilo parece ser real para nós. E dentro, o que está dentro de nós, a gente não olha, então aquilo parece insignificante, parece que nem existe. And so in our innate yearning for happiness, we'll naturally look for outside things to make us happy. And in our yearning to be free of suffering, when we try to find the causes of suffering, we'll always look outside. Então, na nossa busca interna pela felicidade, nosso desejo interno de felicidade, a gente acaba buscando fontes externas dessa felicidade. E também, quando a gente sofre, a gente acaba também buscando quais são as fontes do sofrimento no mundo externo. Now, when Tibetans refer to themselves as Buddhist, they don't say Buddhist, which would be Sangyepa. They almost never use that term. They just say Nangpa. Quando os tibetanos se referem a si mesmos como budistas, eles não se chamam de budistas, que seria Sangyepa. Eles se referem ao termo budista como Nampa. And Nangpa simply means insider. E Nampa significa simplesmente insider, que seria aquele de dentro, quem está... Oi? Aquele que faz parte do contexto. This is not meant as an elitist, like an insider club, or not like that. It's no elitist quality. But it does imply that between the outer and the inner, when we're really looking for happiness, we primarily look inwards. When we're looking for the sources of suffering, we acknowledge their external sources, but the primary cause, inwards. So for the reality of suffering, its source, liberation, and the path, primarily looking inwards, and then we call ourselves Buddhist or insiders. Então, insider no sentido de ser aquele que faz parte, né? Mas não no sentido elitista. Tem esse sentido de fazer parte, mas tem a ver com dentro, né? Com algo que está dentro. Então, quando os tibetanos se referem a si mesmos como budistas, eles estão querendo dizer que eles não vão buscar a fonte de felicidade fora deles. E também quando eles estão com relação ao sofrimento, eles vão buscar a origem, as causas, a cessação do sofrimento dentro deles. Então, aí, esses são os budistas. So ever since Galileo, all branches of science, with very few exceptions, have been massively oriented to looking outwards. Então, desde o tempo de Galileu, os cientistas, grande maioria dos cientistas, tem se dedicado a explorar o que está fora, o meio externo. And so even equating the universe with what we can see, the outwards. E até mesmo eles dizem que o universo é igual àquilo que nós podemos ver, o que está fora. Now, for the first 300 years of science, until about 150 years ago, there was virtually all scientists were Christian. So they were not materialists. They assumed that God created the whole universe. And so this was a way of, one could even say, worshiping God, trying to know God by way of his creation. So it was actually, for many, kind of a theological pursuit, to know the mind of God by way of the creation. Então, nos últimos 300 anos, até mais ou menos 150 anos atrás, os cientistas eram, na maioria, cristãos. Então, o objetivo era conhecer Deus por meio da criação. Então, eles buscavam Deus, compreender Deus no mundo externo. But over the last 150 years, then, the materialistic worldview, that everything really boils down to matter, emergent properties of matter, has become increasingly dominant through all the sciences, and unfortunately, especially among the cognitive sciences.
E desde 150 anos, então, atrás, a ciência se tornou extremamente, cada vez mais materialista. Quer dizer, compreender que tudo como se fosse matéria, incluindo, infelizmente, a ciência cognitiva. And I would say it's for this simple reason, not a matter of intelligence or anything like that, just what are you focusing on, that nowadays, in this century, this year, we see the virtually unquestioned assumption in science, cognitive science, that the mind is what the brain does. And virtually all of the investigations are studying the brain, what's really doing things, studying behavior, and then interviewing people about their thoughts, but objectively taking in what they say. And so the orientation towards the mind has been massively external and therefore naturally massively materialistic. Então, não por uma falta de inteligência, mas simplesmente porque esse é o método, eles olham para o que é externo, né? Então, o que aconteceu na ciência cognitiva, o que tem acontecido na ciência cognitiva nos últimos anos, inclusive este ano, é que existe essa premissa que é quase indiscutível de que a mente é aquilo que o cérebro faz. Então, o que eles fazem, então? Eles estudam o cérebro, que é quem realmente está fazendo as coisas, né? Estudam os comportamentos, como se fossem objetivamente reais, e entrevistam as pessoas sobre os pensamentos, sobre o que elas pensam, como se aquilo também fosse objetivamente real. So a massive amount of time, effort, money is being spent in terms of mental disease, mental well-being, studying the brain and studying drugs. Because if the brain is responsible, then just fix the brain. And that tends to be the emphasis now, even though the brain has told us almost nothing about the true sources of mental disease, and there's not one psychopharmaceutical drug that actually heals any mental disease at all. In fact, they tend to wear out after a year or two, and then you have nothing except for side effects and withdrawal symptoms. Então, uma quantidade enorme de dinheiro e de tempo, por conta dessa premissa, tem sido investida, então, em entender o cérebro e tratar o cérebro. Então, a indústria farmacêutica se ocupa de desenvolver drogas para corrigir o comportamento, como se o cérebro fosse a causa das doenças mentais. E o cérebro não é a causa de nenhuma doença mental. E as drogas, efetivamente, elas não curam doença mental nenhuma. Elas temporariamente tratam sintomas, mas elas nunca curam. Com o tempo que a pessoa no fim consegue mesmo efeitos colaterais, né? E uma síndrome de abstinência. And so throughout scientific writings, to this day, right now, scientific writings and the popular media, BBC and so forth and so on, overwhelmingly, we see the universe presented as absolutely real and objective, and the brain is absolutely real and objective, whereas mind is an epiphenomenon of the brain, just epiphenomenon. And some will even say, amazingly, the mind doesn't exist. Experiences, qualia, don't exist. And some I've seen, intelligent people saying consciousness doesn't exist. It's just all an illusion. It doesn't exist. And so the whole burden of reality is placed in material world, and anything not material, including your own mind, is considered to be either just epiphenomenal or non-existent at all. Então, o que se vê hoje é os cientistas considerando, tanto nos artigos científicos quanto na mídia popular, como, por exemplo, as matérias da BBC, por exemplo, que o universo é algo que existe objetivamente lá fora, o cérebro existe objetivamente aqui dentro, assim, e a mente na melhor hipótese, é um epifenômeno do cérebro, né? Ele já viu gente dizer que a mente não existe, que a experiência, as aparências, qualia, não existe, e que a consciência também não existe. Então, ele já viu cientistas dizendo isso. E, então, e gente inteligente, assim, né? Gente inteligente e pessoas confirmando aquilo, né? Essa premissa. And then in India, and sometimes later in Tibet, there were Chittamatrans. And I think it's a very safe assumption that these great yogis, spending maybe 12, 14, 16 hours a day
month after month, year after year, doing what Yangzhenovich said. Don't look outside. We'll just reify everything. Look inside, look, and then dwelling there, observing the mind, observing consciousness. Then out of that comes a view, only the mind and appearances to the mind are real. They're absolutely real, inherently real. But any external universe, physical universe, independent of just appearances, doesn't exist at all. Então, daí na Índia, por um outro lado, né, os contemplativos na Índia, os grandes praticantes da escola de Chittamatra, que eu vou falar agora, eles passavam horas e horas, 8, 10, 12 horas, 16 horas por dia, fazendo essa prática que o Anthony Rinpoche ensinou ontem, de olhar para a própria mente, para tudo que surge na mente, olhar para a mente de onde as coisas todas estão surgindo, olhando para isso continuamente, e aí eles chegam à conclusão de que nada que está fora existe, mas que a mente e as aparências que surgem para a mente, essas são reais. E tudo que está fora simplesmente não existe de forma alguma. Essa é a conclusão dos praticantes de Chittamatra. So the Chittamatran would say, everything you materialists believe in doesn't exist at all. It's pure fantasy. Então, o que os praticantes de Chittamatra falam sobre os materialistas, né, por exemplo, seria, né? Tudo que vocês estão estudando aí fora, simplesmente não existe de forma nenhuma. É pura ilusão. And the materialist, the really hardcore materialist, would say everything you Chittamatrans believe exists doesn't exist at all. E os cientistas materialistas diriam para os Chittamatrans, o que vocês aí ficam observando, estudando, não existe de forma alguma. So these are like two big trucks, São 2 caminhões gigantes. Colisão. totally incompatible. Totalmente incompatíveis. No common ground. Não tem nenhuma base comum. You're crazy. No, you're crazy. No, you're crazy. I said it first. You're crazy. Você é maluco, eu sou maluca. Você é maluco. Não, eu falei primeiro, você é maluco. Then the Madhyamikas come in, knowing Chittamatra, and there was materialism in India at the time of the Buddha. That's not a Western invention. Materialism is not a Western invention. Who come in? Oh, Madhyamika. the Madhyamikas, yeah. Ok. Então, a Madhyamika entrou no jogo aqui, né? Então, os Chittamatras, eles eram materialistas. A Índia era materialista. Mas aí entram, então, os Madhyamikas. A Índia era materialista. Havia grupos materialistas na Índia. Os Chittamatras, eles acreditavam só na mente, né? And so the Madhyamika, critiquing Chittamatra, would say, well, okay, you've stopped reifying the physical world, but you've dropped into nothing at all. You become a nihilist with respect to the physical world. You say, it just doesn't, there are no atoms, there are only appearances. But you're still reifying the mind, taking it to be inherently real. And so the Madhyamikas apply the same reasoning that can be applied to atoms and space, time, matter, and finding they don't inherently exist, turning that same reasoning, that same type of vipassana in upon the mind and all mental events, and saying, with the same reasoning, these don't exist any more inherently than atoms. Então, os Madhyamikas chegaram e falaram, olha, os Chittamatras, assim, ótimo, vocês deixaram de reificar o mundo externo, mas também vocês acabaram dizendo que nada existe. Então, vocês caíram no niilismo com relação ao mundo externo, né? Mas, aplicando o mesmo raciocínio para chegar à conclusão de que nada existe no mundo externo inerentemente, também se aplica ao mundo interno, às coisas internas. Então, a mente, as aparências, também não existem inerentemente, né? Aplicando o mesmo raciocínio com relação ao mundo externo. So they conclude that just as there is no inherently existent objective world out there, there's likewise no inherently subjective world in here, including even consciousness itself. Então, o resultado foi que é isso, então não existe nada externamente, inerentemente real, mas também não existe nada objetivamente, né? Mas também não existe nada subjetivamente, inerentemente real, nem mesmo a consciência. So there are Buddhists looking at this Madhyamika conclusion and say, oh, then you say nothing exists.
So from the Theravada perspective, they look at Madhyamaka and they call it Shunyavada. Shunyavata. Shunyavada. Shunya as in nothing. You are nihilists. You advocate that nothing exists, objectively or subjectively. So it says, oh, you've really blown it. Aí os Theravadas, né, por sua vez, olham para a conclusão dos Madhyamikas e falam assim, vocês são completamente nihilistas. Não existe nada fora, não existe nada dentro, não existe nada. Vocês são nihilistas, vocês estragaram tudo. And we can see why in the Heart Sutra. It says, with respect to emptiness, suffering doesn't exist, source of suffering doesn't exist, nirvana doesn't exist, the path doesn't exist. And the Theravadins say, yeah, that's nihilism. E a gente vê isso no Sutra do Coração, no Prajnaparamita, né? Não existe sofrimento, nem a causa do sofrimento, nem cessação do sofrimento, nem caminho, nem realização, nem realização. Aí os Theravadas olham para isso e falam, pá, vocês são mesmo nihilistas, né? Vamos combinar. Because the Theravadins are neither materialist nor chittamatran. Porque os Theravadas eles também não são materialistas e nem Chittamatras. Né? They believe the physical world is objectively inherently real, and the mind, feelings, and so forth are subjectively inherently real. Everything's real. Porque os Theravadas eles acreditam que o mundo objetivo existe realmente, o mundo objetivo, as coisas externas, e o mundo interno subjetivo também existe realmente, como os Chittamatras acham, com relação à mente. Né? But the Madhyamika's response is, no, you didn't get it. You didn't get it. Mas o Madhyamika responde, não, vocês não entenderam. That would just be falling to the extreme of nihilism. That would be if we believe that, we'd fall to the extreme of nihilism. Nothing exists at all. Se a gente acreditasse nisso, a gente acharia que então cairia no extremo do niilismo e acharia que nada existe. Whereas you Theravadins, you fall into the extreme of substantialism. You're taking the physical world as substantially inherently real and the mind as substantially and inherently real, just not physical. E vocês, Theravadas, são substancialistas, porque vocês acreditam num mundo objetivo externo real inerentemente e num mundo interno subjetivo também substancialmente real inerentemente. Then Nagarjuna and the other Madhyamikas say, no, we're following a middle way and you haven't understood it yet. Então Nagarjuna falou assim, não, nós estamos seguindo o caminho do meio e vocês não entenderam ainda. We avoid the extreme of materialism, substantialism, and we avoid the extreme of chittamatran. Nós evitamos o caminho substancialista, de que tudo de que tudo existe, e o extremo substancialista e o extremo do Chittamatra também. And here's what we do say. E aí isso que ele diz. That all appearances to all six senses, mental images, dreams, and so forth for mind, all appearances to the six senses do exist. They do exist relative to the perception of them. And our six modes of consciousness, six modes of perception of appearances, these six modes of perception do exist relative to the appearances to them. They are mutually interdependent, and neither one is independently inherently real. Então o que ele diz é assim: as aparências para os seis sentidos, cinco sentidos físicos mais mente, tudo que surge na mente, elas existem, mas relativamente àquele que está apreendendo. Os seis modos de consciência também existem relativamente àquilo que está, as aparências que surgem para essas seis consciências. Então, tanto as aparências quanto a consciência existem apenas de um modo interdependente. Nenhuma delas existe inerentemente por si só. Awareness and appearances are not the same thing. A consciência e as aparências não são a mesma coisa. But if there were no appearances to the six modes of awareness, there would be no six modes of awareness. Mas se não existissem aparências surgindo para os seis modos de consciência, não existiriam os seis modos da consciência. And if there were no six modes of perception, there would be no appearances to the six modes of perception. E se não houvesse os seis modos de percepção, não haveria aparência para os seis modos de percepção. So both exist, but not autonomously, not by their own inherent nature. If they did, you could take away one and the other would still be there. Então, os dois modos, as duas coisas existem, as aparências e a consciência, mas apenas interdependentemente.
E não inerentemente, porque se fosse inerentemente, você tiraria uma e a outra continuaria ali. And likewise, all the objects and subjects that we conceptually impute upon the world, such as atoms and fields and waves and particles and mental factors and so forth. These are all objects that we conceptually identify, right? They do exist, both, in other words, atoms do exist. Welcome home, welcome back, you know. Elementary particles, atoms, space-time, they do exist. Mental processes do exist. Então, da mesma forma, objetos e sujeitos. Então, os objetos que a consciência designa conceitualmente existem. Então, existem átomos, ondas e campos magnéticos, e existem também processos mentais que a mente conceitual designa conceitualmente. They do exist relative to the conceptual mind that designates and defines them. Tudo isso existe relativo à mente conceitual que imputa e designa conceitos. And the conceptual mind that designates and defines them exists relative to, not independent of, the objects that it imputes. E a mente conceitual, por sua vez, também, ela existe relativamente àquele objeto que ela imputa, que ela designa e define. But neither all of the conceptual objects of atoms, fields, and so forth, nor the mind that conceives them, neither one exists by its own inherent nature. Mas nenhum deles, nem os objetos designados conceitualmente, nem a mente que designa conceitualmente, existem de forma inerente por si sós. So some things exist objectively, independent of perception, but not independent of conceptual designation. Então, as coisas existem externamente independentes da percepção, mas não independentes da concepção. And all of these objective and subjective phenomena do have causal efficacy, at least a great majority. They do have causal efficacy, and yet they're not really there, like the reflection in the mirror or like dreams. They have causal efficacy. They influence and can be influenced. And yet when you try to find them objectively, don't find. Try to find them subjectively, don't find. And yet, samsara spins on. E tanto as coisas objetivas quanto subjetivas, elas têm eficácia causal. Elas causam efeito quando elas são observadas. Da mesma forma como o reflexo no espelho e como o reflexo na água. Mas também como o reflexo no espelho e na água, elas têm eficácia causal, mas não estão inerentemente ali. Se você for investigar onde é que está o objeto, a gente não encontra. Se a gente for tentar identificar também onde é que está alguma coisa aqui dentro inerentemente existente, a gente também não encontra. Então, apesar de não estarem realmente ali, elas têm eficácia causal e o samsara se expande. When we speak in Buddhism of the dualistic mind, it comes up here a lot. The dualistic mind that perpetuates samsara, keeps it going. Precisely what that means is reifying subject, it really in here, the mind, the apprehender, reifying the apprehended, any object of the mind, reifying the absolute dichotomy between the two. So you see what my hands do. And that keeps samsara going. Attachment, craving, my side, your side. Então, quando no budismo se fala em mente dualística, que aparece bastante nesse texto também, o que isso, esse termo se refere a quê exatamente, né? Se refere a que a nossa mente ela reifica os objetos como se fossem separados de algo subjetivo que está aqui, que também é separado do objeto. Então, a mente dualística ela sustenta, ela perpetua essa dicotomia entre objeto e sujeito. E o samsara se desenvolve a partir daí. Porque daí tem, eu gosto de você, você não, você está errado, eu que preciso não sei do quê, e desejo, apego, raiva. Então, por conta dessa dicotomia que é perpetuada pela mente dualística. So the materialist falls to the extreme of substantialism with respect to the objective universe, and nihilism with respect to the subjective world. And the Chittamatran falls to the extreme of nihilism with respect to the objective world and substantialism with respect to the subjective.
Então, os materialistas, eles caem no extremo do substancialismo com respeito ao universo, às coisas externas. E caem no extremo do niilismo com respeito às coisas subjetivas. Os Chittamatra, eles caem no aspecto do niilismo com respeito ao universo externo e no extremo do substancialismo com relação ao mundo interno, ao sujeito. So the mere fact that the Chittamatrans stop reifying the external world, physical world, doesn't mean they stop reifying the subjective. Então, o fato de dos Chittamatras não reificarem mais o mundo externo não significa que eles deixam de reificar o mundo interno. But now in terms of Madhyamaka and then specifically the Dzogchen Vipassana on the mind, we're seeking to probe inwards upon the nature of the mind, not drawing the conclusion it doesn't exist or it's a mere epiphenomenon, but seeking, does the mind, mental events, thoughts, mental afflictions, do they really exist from their own side, by their own nature? We're investigating that. Então, no Vajrayana, e especialmente no Vipassana do Vajrayana, especialmente na abordagem Dzogchen, no Vajrayana e no Vipassana da abordagem Dzogchen, nós vamos então investigar, voltar nossa atenção para a mente, para os processos mentais, para os pensamentos, para as memórias, não para chegar à conclusão que eles não existem, mas para investigar de que maneira que eles existem, de onde que eles vêm, onde que eles estão, de que forma os pensamentos, os processos da mente existem. And through your meditative inquiry, specifically Vipassana, when you see, you know that mind, mental processes, consciousness, they do exist, of course. But you see, they do not exist by their own inherent nature. They are empty of inherent nature. If you have that realization and then you turn your attention outwards quite easily, it's like all the other dominoes fall. You look out to space, time, matter, energy, and everything else. You say, if the mind that is apprehending these exists but not inherently, then how can any of these objects of the mind exist inherently? They do exist. They can't exist inherently. And then you see the great emptiness of all phenomena equally, from elementary particles to Buddha mind, all equally existing and yet empty of inherent nature. Então, quando na prática de Vipassana a gente investiga a natureza dos fenômenos internos da mente, dos processos mentais, e vê, e chega nessa conclusão experiencial de que a mente, tudo existe, mas não inerentemente existente, não é inerentemente existente, então fica muito mais fácil de olhar para fora, para todas as aparências, desde os átomos até as galáxias, e pensar, bom, se a mente que está apreendendo esses objetos não tem existência inerente, então essas aparências também não tem como terem existência inerente. Então as coisas caem como dominó, né? As coisas vão caindo como se fosse dominó. Não é possível as coisas externamente terem existência inerente e internamente não ter, né? Então, so today we aí a gente sorry. Aí a gente então compreende a grande vacuidade, né? Chega à conclusão de que nada existe inerentemente. I think maybe she's inherently existing. Ele falou que acha que eu talvez seja inerentemente existente. So today we have one day Então, hoje a gente tem um dia for engaging in Vipassana with respect to the mind in accordance with the Dzogchen and also Mahamudra, basically the same. Special methods that are taught in these traditions for really probing into the mind to see whether or not it is inherently existent. Então, hoje, nós vamos então nos dedicar a essa prática de Vipassana, esse método que é Dzogchen, mas bem parecido com o do Mahamudra também, de investigar a natureza da mente, de investigar como é que a mente existe. So, a lot of the teachings in the text today are going to be quite distant from our day-to-day lives, maybe not so obviously relevant. Então, muitos dos ensinamentos que a gente vai estudar hoje, eles podem estar muito distantes da nossa experiência, muito difícil de a gente, muito longe da nossa experiência. But then all the more I'd like to show, make it very clear, how these meditations we'll do today are enormously relevant. Again, for anybody
in our day-to-day lives, when mental fictions are coming up, we're seeing bad things happening in the world, I would like to show this meditation can be really a powerful medicine in day-to-day life, not just on the cushion. Mas, por outro lado, as práticas que ele vai ensinar e a forma que ele vai ensinar para nós, ele quer mostrar para nós o quanto essas práticas são importantes para o nosso dia a dia. Como eles podem ser remédios para as aflições que surgem no dia a dia, na nossa experiência cotidiana. So, simple question. Do your thoughts ever bother you? Então, pergunta simples. Em algum momento, os pensamentos que vocês têm incomodam vocês? Do your emotions, desires ever bother you? Suas emoções, desejos, elas incomodam vocês em algum momento? Disturb you? Perturbam você? Do your dreams ever disturb you? Seus sonhos alguma vez perturbam vocês? If the answer is yes, then I can say with pretty much total certainty, this is because you're reifying your thoughts, your kleshas, your images, your emotions, feelings, desires. It's because you're reifying them that they can really bug you, really disturb you. Então, se a resposta é sim, né, como é, então é certeza que isso só acontece porque a gente está reificando os nossos pensamentos, sonhos, emoções, desejos, imagens, memórias. A gente reifica e é por isso que elas nos perturbam, nos incomodam. You can at least imagine watching a really awful movie. I mean, really bad. And yet not being disturbed by it. Not like, oh, there was so much blood, oh, so much violence. You just watch it. Boy, that movie stinks. That's all. Right? Vocês conseguem se That's because you're imaginar? not reifying. Not reifying. Whereas in 1910, 1920, when people saw the first movies, I saw a film of this. It was like one of the very first motion pictures, and it showed a train coming. And people saw the train coming, and really, they'd never seen it before. And so they're reifying. And then we get used to it. Or when I was 5 years old, and I saw the movie Godzilla. That was scary. Então, vocês conseguem se imaginar vendo um filme daqueles bem trash, assim, horroroso, cheio de sangue, meio que Tarantino, assim, cheio de sangue. E daí, Tarantino é trash, mas é sangue, né? Daí, a gente vê aqui, não é trash, adoro Tarantino, mas não é, mas é sangão. Daí a gente imagina você ver aquilo e só, puxa, quanto sangue, hein? Então, a gente só consegue fazer isso porque a gente não está reificando, né? Agora, se a gente reifica... Daí ele contou que quando lá em 1910, ali no começo do século passado, quando as pessoas primeiro viram um filme, assim, né? Era um filminho de um trem vindo. E o trem vinha, as pessoas se escondiam, assim, porque nunca tinha visto aquilo. Mas aí a gente se acostuma, né? Mas bem, e daí quando ele tinha 5 anos também, ele viu o filme do Godzilla, aí que ele morreu de medo do Godzilla, muito medo. So exactly as in a non-lucid dream. Então é exatamente como um sonho não lúcido. We can be troubled, terrified, angered, disturbed by this situation, this person, and so forth. Why? There's nothing there. But we can be. Our emotions, the disturbance, the misery are as real as in the daytime. How is that possible? Very simple answer. Because we're reifying. No reification, you're just watching empty appearances. You're lucid. Nothing disturbs you. É exatamente como um sonho não lúcido. A gente morre de medo, a gente se perturba, a gente fica com raiva no sonho. E não tem nada lá. É exatamente como a gente se sente exatamente como na vida no estado de vigília, né? E não tem nada lá. E por que isso, né? Porque a gente no sonho também a gente reifica. Se a gente não reifica, a gente só vê tudo aquilo como aparências vazias. Aquilo não nos perturba. Like my friend, I told this story many times, who was very adept at lucid dreaming. In her very lucid dream, encountered a thug with a big knife. She took his knife and plunged it into her guts, right? And I asked her, did that hurt? And she smiled and said, it's a dream. It's a dream knife, dream guts.
So how can that hurt? No, it didn't hurt at all. It was a dream. Então, como ele So sempre really, conta, then there's nothing to fear, and there is nothing that can give you suffering. então, como ele conta sempre de uma aluna dele que tem muita prática em sonho lúcido, daí num desses sonhos bem lúcidos tinha um ladrão com um facão assim, ameaçando ela assim, ela pegou a faca, enfiou na barriga assim. Aí, né, sonho, estava lúcida. Aí ele perguntou, mas doeu? Acho que não. Era um sonho vazio, coisas vazias, era um sonho. A faca era sonho, era uma faca de sonho, barriga de sonho, não doeu coisa nenhuma. Então ela estava completamente lúcida. Daí são aparências só vazias. Não tem sofrimento e não pode causar mal para você. So in a similar way, exactly the same way, in the daytime, if our memories, our thoughts, images, mental afflictions, if they really disturb us, give us misery or agitation, fear, it's only because we're reified. They're in the mind. It's the same cinema. At night, the nighttime cinema is a dream. The daytime cinema is all the activities of the mind in the daytime. But the nighttime, the night show and the day show, neither one is any more real. Now, if somebody stabs you in the waking state with a knife, then okay, then you'll die. But this is in the mind. And so dreams and mind in the waking state, no difference at all. Therefore, if we are lucid, there's no reason we should ever suffer because of our minds in the waking state, if we really know the actual nature of the mind. Então, se no sonho a gente tem essa certeza de que as coisas não estão ali, não estão acontecendo e a gente não se perturba, por que a gente se perturba então no estado de vigília quando surgem pensamentos, emoções que a gente acha perturbadoras e memórias que a gente se perturba? A mente no estado de sonho e a mente no estado de vigília é a mesma coisa, está passando o mesmo filme nos dois, na noite e de dia, né? Por que a gente se perturba no estado de vigília, né? Porque a gente reifica, né, tudo que está acontecendo ali. É claro que se alguém vier esfaquear a gente durante o dia, de verdade, a gente vai morrer, né? Mas na mente, as coisas não têm existência inerente nem quando a gente está sonhando, nem quando a gente está no estado de vigília. Então, a gente veria todas as aparências como vazias se a gente realmente conhecer a natureza da nossa mente. So if we view our memories, thoughts, images, and mental afflictions, our feelings, as inherently real, then they all have the ability to harm us. Então, se a gente experienciar as emoções, desejos, medo, os sentimentos como inerentemente reais, então eles vão nos perturbar. So now we turn to the method. And before we get to Yangchen Rinpoche, that will be a little bit later today, we'll go to the utterly classic method of Mahamud Rinzogchen. And that is, if these mental events of all kinds, objective and subjective within the mind, if they are really there, they really exist, independent of any conceptual designation, they really exist, then they must really come from someplace. They can't come out of nothing. They must really come from someplace. They must really be located someplace. And when they vanish, they must really go someplace. Então, antes de entrar na prática do Yanten Rinpoche, no Dzogchen, a gente vai fazer uma prática que é clássica no Dzogchen também, no Mahamudra também, que é, se os pensamentos eles têm uma existência intrínseca, inerente, então, quando a gente está observando eles no espaço da mente surgindo, eles surgem no espaço da mente, mas eles devem vir de algum lugar. Se eles são verdadeiramente existentes, devem vir de algum lugar. Quando eles estão presentes, eles devem estar localizados em algum lugar. E quando eles dissolvem, eles devem ir para algum lugar. Eles não podem desaparecer, eles não podem nem surgir do nada, nem desaparecer, se forem inerentemente existentes. So that's what we'll investigate now. Então é isso que a gente vai investigar agora. And the investigation is done on the assumption that, which is probably our actual assumption, whatever we say, actual assumption is probably, my mind is pretty real. My thoughts, feelings, and mental affliction. Okay, maybe they are. But are they or not? If they are, where do they really come from? Where are they really located? Where do they really go? Então, essa prática parte dessa premissa de que a gente hoje acha, sente, que a nossa mente é de verdade, que os pensamentos realmente são de verdade, né? Então, na prática, a gente vai investigar isso. Se eles são de verdade, se eles são inerentemente existentes, então, de onde que eles vêm? Quando eles estão na nossa mente, onde é que eles estão?
E depois, por onde que eles vão? É isso que a gente vai investigar. So let's check for ourselves. Então, vamos checar a gente mesmo. Gain mastery over our minds by understanding how the mind is. Nós vamos ganhar maestria sobre a nossa mente investigando como que a nossa mente é. And thereby become free of the mind being able to harm us anymore. E assim a gente fica livre da nossa mente. Ela não pode mais nos causar mal. In the waking state, knives, disease, injury will still hurt us, no question. No estado de vigília, as doenças, as coisas vão nos machucar ainda. Sem nenhuma dúvida disso, os acidentes. But can we be free of the mind harming us? Mas nós podemos nos libertar da mente nos fazendo sofrer? Let's find out. Então vamos descobrir. Step by step, settle your body, speech, and mind in the natural state. Então, passo a passo, estabeleça o corpo, a fala e a mente em seus estados naturais. Come to the culmination of settling the mind in its natural state, where your awareness is utterly loose and relaxed, still, even while the activities, the comings and goings of the mind continue. Chegando à culminância de estabelecer o corpo, a fala e a mente em seus estados naturais, a consciência repousa, a vontade relaxada, solta e quieta, mesmo em face dos movimentos, dos pensamentos que vêm e vão. And let's briefly begin this session following the shamatha method taught by Dujum Lingpa, letting your awareness be still like the cowherder. And from that stillness, simply observing the comings and goings of both appearances in the mind, as well as subjective impulses. E nós começamos então
Com essa técnica de shamatha ensinada por Tujon Limpa, nós permitimos que a nossa consciência repouse em quietude como um pastor que observa o gado e observamos as aparências que surgem objetivamente no espaço da mente, bem como os impulsos subjetivos a partir da quietude. And from this perspective of a kind of inner objectivity, not fused with the thoughts, appearances, or other mental impulses, establish this inner objectivity. E estabeleça então uma objetividade interna que não se funde com os pensamentos, com as imagens e nem mesmo com os impulsos subjetivos. And see for yourself, from your perspective, do these thoughts, feelings, desires, as well as mental afflictions, do you see them now as having the power to disturb you, upset you, agitate you? E agora, neste momento, você vê os pensamentos, os desejos, os impulsos e também as aflições mentais. Você sente que elas têm o poder de perturbar você, de causar mal a você? Or do you remain continuously in utterly undisturbed, unwavering stillness? Ou você pode permanecer completamente imperturbável, firme, quieto? Insofar as you do view these thoughts and images, memories, desires, emotions, feelings, as real, as existing by their own nature, having power, attend to them closely. Enquanto você sente que os pensamentos, as memórias, as emoções, os sentimentos existem verdadeiramente e têm o poder de perturbar você, examine-os atentamente. And now we enter into Vipassana. E agora nós entramos na prática de Vipassana. As any apparently real mental event arises, of any kind, thought, appearance, desire, and so on, when it arises, apply in the spirit of inquiry and investigation. Where did it come from? E quando qualquer evento mental aparentemente real surgir, seja emoção, pensamento, memória, aplique a investigação, observe atentamente. Quando eles surgem? De onde eles surgem? If they are real, existing by their own nature, they must have emerged from something else that is real. Because nothing comes out of nothing. Se eles são verdadeiramente reais, eles devem ter vindo de alguma outra coisa que é existente e verdadeiramente real. Porque nada surge do nada. So with careful investigation,
See if you can examine the true origin of any of these mental events that arise from moment to moment. Where do they really come from? Observe cuidadosamente e procure ver de onde esses eventos surgem, esses eventos que parecem inerentemente reais. Then single-pointedly focus your attention on the mental activities arising in the immediacy of the present moment. E agora foque a sua atenção exclusivamente nas aparências que surgem no momento presente. Thoughts, images, desires, emotions, anything. What's coming up right now? Pensamentos, memórias, emoções, o que está surgindo nesse momento? What's really there? O que está realmente ali? Or what's really happening in your mind right now? Ou o que está acontecendo na sua mente nesse momento? So if they really exist, they must be somewhere. You can't have something that really exists and isn't anywhere at all. That makes no sense. Se eles realmente existem, eles devem estar em algum lugar. Não há nada que exista verdadeiramente e que não está em lugar nenhum. Isso não faz sentido. So as you observe any mental activity, any mental event, examine it now very closely in the spirit of inquiry. Então agora, com relação a qualquer evento mental, qualquer atividade da mente, investigue no espírito de buscar, de descobrir. And examine its location. Examine a localização. Where is it really? Onde isso está verdadeiramente? Inside your head? Dentro da sua cabeça? What part of your head? Em que parte da sua cabeça? Inside your body? What part? Your heart, your head, your belly? Where are they? Dentro do seu corpo? Dentro do coração, da barriga? Em que parte do corpo? Or do they exist outside the body? Ou eles existem fora do corpo? If so, where? In front of you? How far in front of you? Se for assim, eles estão na sua frente? Que distância de você? Above, below, to the sides? Where are they exactly? Em cima, embaixo, em algum dos lados? Onde eles estão exatamente?
If your answer is, oh, they exist in the space of the mind, that's easy to say. Se você diz, eles existem no espaço da mente, isso é fácil dizer. But if the space of the mind is real, it must have a location. Where is it? Mas se o espaço da mente é real, onde ele está localizado? Onde ele está? Inside your body, outside your body. Dentro do seu corpo, fora do seu corpo? Where is this space of the mind? How large is it? Onde é o espaço da mente? Que tamanho ele tem? Is it really there? Ele está realmente presente? Or does it have only nominal existence? Ou ele tem apenas uma existência nominal? None of these mental activities in the mind, or these activities of the mind, last forever. They're there for a while, and then they're not. E nenhuma dessas atividades da mente, ou eventos que surgem na mente, duram para sempre. Em um momento elas estão, em outros momentos não estão mais. And if they're real, like so many people think matter and energy are real, they can't turn it into nothing. When they leave, they must go someplace else, or turn into something else. E se eles são reais, como matéria e energia, que algumas pessoas dizem que são reais, eles devem ir para algum lugar, ou se transformar em alguma outra coisa. So when some activity of the mind, or in the mind, vanishes, where does it go? Então, quando uma atividade da mente ou na mente desaparece, para onde elas vão? Or if it turns into something else, what does it turn into? Se elas se transformam em alguma outra coisa, no que elas se transformam? If it's real, it can't just turn into nothing. Se forem reais, elas não podem se transformar em nada. Examine closely until you come to certainty, some clarity. Examine atentamente, até que você tenha uma convicção clara. It is this mind that makes you a sentient being, a mind haver.
É essa mente que faz de você um ser senciente, que é aquele que tem uma mente. Does this mind and all the activities in the mind, of the mind, do they really come from anywhere? Are they located anywhere? Do they go anywhere? Essas atividades da mente ou que surgem na mente, elas vêm de algum lugar, elas têm uma origem, elas têm uma localização, e elas vão para algum lugar? Or is this mind utterly empty of any real origin, location, or destination? Ou essa mente é completamente vazia, destituída de origem, localização e destino? If you find through your own inquiry that this mind is without origin, its location is unfindable, its destination unfindable, then rest in that ongoing flow of cognizance of the emptiness of your own mind. E se você experienciar que essa mente não tem origem, a origem não é possível de ser encontrada, a localização não pode ser encontrada e o destino não pode ser encontrado, então repouse nessa cognoscência da vacuidade da sua própria mente.
É o meu? Tem que trocar? Tem que fazer o quê? I just have to, Oh, is it I think to put battery? it. No. Oh. Yes, just let it. Yeah. No. Don't get. Here, right? What is my. What? Here? Yeah. Maybe just leave it. Okie dokie. Acha, acha. Holazo. So let's come back to a very simple but enormously important point. Então vamos voltar a um ponto simples, mas muito importante. And that is we are sentient beings. E nós somos seres sencientes. Revolving around in samsara Nós, girando no samsara. for one reason only. Not because we have bodies. Great enlightened beings have bodies. Milarepa had a body and so forth. Não porque nós temos corpos, porque os grandes seres, os seres iluminados também têm corpos. We are sentient beings because we have sentient being minds, dualistic minds. Nós somos seres sencientes porque nós temos mente de seres sencientes, mente dualística. But if that mind of a sentient being doesn't really exist, Mas se essa mente de um ser senciente não existe verdadeiramente, then we're not really sentient beings. então nós não somos verdadeiramente seres sencientes. Quite a relief. É um alívio isso. Which means if that's true, then this environment also is not inherently real. In which case then to say Om Svabhava Shuddha Sabadama Svabhava Shuddha Ham and simply withdraw the conceptual designation of the ordinary environment, ordinary people, ordinary soul. Just, I made it, I can unmake it. And drop into emptiness, Dhammakaya. Then you can be born again. As Padmasambhava, for example. And that's authentic. Então, se esse ser senciente aqui não existe inerentemente, então todo o ambiente à nossa volta também não existe inerentemente. Então, quando a gente recita o mantra da vacuidade, Om Svabhava Shuddha Savadama Svabhava Shuddha Ham, e retira toda a designação conceitual que nós mesmos imputamos sobre os objetos, sobre nós mesmos, a gente retira essa designação conceitual e deixa que tudo isso repouse. A partir dessa vacuidade, então, nós podemos surgir como Padmasambhava. Porque foi a gente mesmo que criou, a gente pode descriar. Então, a gente remove toda essa designação conceitual e, a partir daí, surge como Padmasambhava, por exemplo. So with this realization, we see that we have a lot of choices we never knew we had. Então, com essa realização, a gente vê que tem escolhas que a gente nunca soube que tinha. We can choose to have impure vision and ordinary sense of identity. You're welcome to do that. But you don't have to. Se a gente quiser manter a visão impura e o senso de identidade que a gente tem, sejam muito bem-vindos. Mas a gente não precisa fazer isso. Now to make this very practical and enormously relevant when we leave here on October 28th and so on. When we see mental afflictions coming up, our minds get disturbed. That which disturbs our mind are mental afflictions by definition. They afflict, they disrupt, they disturb the mind. Those are mental afflictions. That's how they're defined. Então, quando a gente sair daqui, ou lá no 28 de outubro, quando a gente se sentir perturbado... ele que falou. Quando a gente se sentir perturbado... Não fui eu. Quando a gente se sentir perturbado, a gente precisa lembrar que aquilo é aflição da mente. Porque, por definição, o que aflige a mente é aflição mental. I say this as an American, and it's really difficult. It's not politicians that disturb my mind. Ele, como um americano, é difícil de ver isso, mas não são os políticos
que perturbam a mente dele. It really seems like it. Parece que é mesmo, But it's not true. mas não é verdade. Nor political parties, nothing out there has the power from its own side to disturb my mind. Otherwise, the Buddhas would always be, Trump became president. Oh, what'll I do? The Buddhas don't do that. Então, não é aquilo que está lá fora, nem os partidos políticos, que perturbam a mente. Porque se fosse assim, se eles tivessem esse poder, os Budas, eles ficariam todos desesperados. Ai, não, Trump não pode ser presidente dos Estados Unidos. Ai, isso não pode acontecer. E eles não fazem isso. Other people don't disturb our minds. As outras pessoas não perturbam a nossa mente. Seems like it. They don't. Parece, mas não. They don't have power. Elas não têm esse poder. If I wanted to disturb your mind, I'd have to find it. Se ele quisesse perturbar minha mente, ele precisaria encontrar minha mente. If I can't even find your mind, I don't know where to look. Se a gente não sabe nem onde está a mente do outro, não sabe nem para onde olhar. So I really want to disturb your mind. I really want to. But I can't see it. Eu quero muito perturbar sua mente, mas eu não consigo nem ver sua mente. So if your mind is disturbed, it's because of your kleshas. Então a mente nossa se perturba por causa dos nossos kleshas. People can be disturbed with nothing happening from outside at all. As pessoas podem ficar perturbadas sem que nada esteja acontecendo em volta delas. Nada. You can make yourself miserable all by yourself with no help. Você pode se tornar infeliz sozinho, não precisa de ajuda de ninguém. So when kleshas arise, during this retreat, especially after, when they arise, it's almost again like some kidnapper who grabs us by the neck and then forces us. Look at this. Doesn't that make you angry? Oh, isn't that wonderful? Don't you want that? Oh, look. We always, when the kleshas arise, they always want to make us look at the object. Oh. Don't be a slave. When the klesha comes up, look right at that klesha. Who me? Então, durante o retiro, especialmente depois do retiro, quando surgirem os kleshas, né, as aflições mentais, quando eles surgem, é como se eles pegassem a gente pela cabeça, assim, fizessem assim, olha, você não fica bravo, você não odeia aquela pessoa, você não acha que ela está horrível, está fazendo uma coisa errada, ela fica fazendo a gente olhar para as coisas fora. Aí, quando elas surgirem, esses kleshas surgirem, agora, a gente vai pegar e vai olhar bem para a cara delas, assim. E ela... Eu? Não falei nada, não falei nada. Maybe I should let you teach. You do it so well. No. just Just a listen. mirror. So when the mental afflictions come up, be really tough. Oh, really? Be tough Quando as aflições da mente surgirem, vocês sejam duros com elas. on them. Com elas. Com as aflições da mente. When the mental affliction come up, look right at it. Say, hey, you. Where'd you come from? Então, quando a aflição da mente surgir, você olha bem para a cara dela e fala assim, você, de onde você veio? Did you come from the politician? You come from the political party? You come from outside? Where you come from? Você veio de algum partido político? De onde que você veio? You have no answer? Stupid. Você não tem resposta, seu imbecil. Okay, if that was too hard for you, where are you now? Where are you? Where? Se essa pergunta foi muito difícil, tá bom. Então agora, onde é que você está? Cadê? Onde você está? And if the mental afflictions get very shy and kind of disappointed and wants to leave, E aí, se a aflição mental ficar tristinha, assim, desapontada e quiser ir embora, hey, where are you going? aí você pergunta, ei, pra onde você está indo? It's going to go away even faster. Aí ela se manda mais rápido. You can see how much fun mental kleshas can be. Vocês veem só como pode ser engraçado ter aflição mental? Divertido. In the Pali Canon, many times,
Mara would come. And always coming exactly like a klesha. Kleshas are Maras. Always come. And the real adepts, the real bhikkhuni, the real bhikkhu, the real adept, all they'd have to say was, Mara, I see you. Então, no Kananipali tem vários relatos desse, né? Que surge a Mara, né? Mara. As aflições mentais também são Mara, tipo de Mara. As aflições mentais surgiam, o Mara surgia, e aí os praticantes de verdade, mesmo, os bhikkhunis, olhavam na cara dele, bem de Mara, e falavam, Mara, eu vejo você. Adoro Mara. Even like Bhikkhuni Vijaya, she's a woman. So she said, Mara, I see you. Mesmo as monjas, as bhikkhunis, Mara, I see you. Não, eu vejo você. So whether it's really macho or very feminine, I see you. Either way, it says again and again, oh, then Mara was sad and disappointed and left. Então, independente se é um macho falando Mara, eu vejo você, ou uma vozinha feminina, Mara ficava desapontado, tristinho e se mandava. It's really powerful. É muito poderoso isso. If you bring a sense of humor to the mental afflictions, that can really demolish them. Se você trouxer um senso de humor para as aflições mentais, você pode mesmo demolir com elas. Demolir as aflições da mente. Some of you must have seen the Harry Potter movie, where you have the big box, and whatever comes out is your worst nightmare. And what do you have to do? Recognize it and then make fun of it. And then it just dissolves. Então, Harry Yeah, Potter... it's good, wasn't it? Fala aí, Patrícia. O Harry Potter tinha uma caixa... Yeah, she's seen it. It's good. Uma It's good bala. movie. Então, essa caixa, ridiculous. É. Você coloca uma roupa engraçada né, na aflição mental e ela desaparece. Tipo uma onda. Very nice. Like that cabinet was like your subconscious, and all the kleshas come out. And if you reify them, they terrify you, right? And if you see them for what they are, and then you just play with them, then they just dissolve away. Então é a mesma coisa. Se na nossa consciência surgir essas aflições mentais, a gente reificar mesmo, a gente fica aterrorizado, né? Mas aí se a gente tira uma onda, faz uma graça com eles assim, pronto, eles desaparecem. Oh, lasso.